Olá pessoal, meu nome é Timóteo Carriquer e queria compartilhar algumas curiosidades a respeito de Abraão. Primeiro é a avaliação do Novo Testamento a respeito dessa figura do Antigo Testamento. Você sabia que Abraão ele é mencionado 82 vezes no Novo Testamento? A única outra figura no Antigo Testamento que chega perto disto é Moisés, que na verdade supera um pouco. Ele é mencionado 90 vezes. Só que a grande maioria das vezes que Moisés é mencionado, ele é mencionado mais negativamente, para comparar o período da graça com o período da lei. E depois de Moisés, então, seria Elias, o profeta Elias, que é mencionado apenas 31 vezes, e depois Isaías 22 vezes, e um pouco mais de Elias seria Davi, que é mencionado 51 vezes. Obviamente, quase sempre no contexto de Jesus ser o filho de Davi. Então, se a gente leva tudo isso em conta, a gente vê a altíssima importância que o Novo Testamento dá para a figura de Abraão. Por isso é tão importante a nossa reflexão a respeito da sua pessoa. Então, prestem bem atenção às mensagens e nas suas leituras a respeito desse pai da nossa fé. Você sabia que a aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 12, versículos 1 a 3, essa promessa, essa aliança é repetida ou pelo menos aludida, né? Ou citada ou aludida 49 vezes em todo o Pentateuco. Ou seja, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Só contando esses primeiros 5 livros, né? Eu mesmo fiz essa contagem pessoalmente. Você pode encontrar isso na Bíblia Missionária de Estudo. Se for pensar na Bíblia toda, então seria muitas mais vezes. Isso ressalta muito a significância desta aliança de abençoar Abraão, a sua descendência em grande nação, e através dele todas as famílias da terra. 49 vezes. Pensa bem, a grande comissão é repetida 5 vezes, no final de Mateus, Marcos, Lucas e João, e no início do livro de Atos. E o Sermão no Monte, esse magnífico sermão, é repetido 2 vezes só, em Mateus e Lucas. Então, a aliança, a promessa feita com Abraão, como o apóstolo Paulo bem percebeu em Gálatas 3, chega a ser o pré-anúncio do Evangelho. Isso, então, ressalta mais ainda a importância da nossa reflexão a respeito desta aliança tão preciosa para todos nós. Uma curiosidade a respeito de Abraão. Sabia que seu nome anterior era Abrão, e foi mudado para Abraão. Abrão significa pai notório, pai de destaque, né? Grande pai, coisa parecida, né? Abraão significa pai de multidão, pai de uma multidão. Esse nome é atribuído por causa da promessa que Deus fez de fazer dele uma grande nação e de abençoá-lo. Então, mudança de nome é bem significativo. Tem tudo a ver com o propósito de Deus. Agora, interessantemente, algo que quase ninguém fala é a relação de Abraão com Adão. Linguisticamente não tem muita semelhança, apesar da semelhança de nomes. Adão, Abraão. Adão significa apenas humanidade, ou ser humano, ou
homem, né? Homem no sentido não genérico, mas não genérico, né? De humanidade. Então, Adão, o que se fala a respeito de Adão se refere não só ao indivíduo chamado Adão, mas a toda a humanidade. Isso fica muito claro no uso da palavra Adão para se referir ao primeiro homem. Semelhantemente, o que se fala a respeito de Abraão explicitamente é atribuído para essa grande nação a qual ele se torna, que se refere a todo o povo de Deus no Antigo Testamento, incluindo todas as famílias da terra que foram e que estão sendo abençoadas, que nós entendemos hoje como toda a Igreja de Deus, composta tanto de judeus crentes quanto gentios crentes. Fascinante isso, né? Deus estava, de certo modo, através de Abraão e sua descendência, cumprindo seu destino, seu propósito que ele teve em Adão, que Adão não conseguiu cumprir por causa do pecado. Então, através de Abraão, esse mandato, de certo modo, é renovado e ele é elaborado através da descendência de Abraão e especialmente de Moisés. Mas isso já é outra história, até chegar na pessoa de Jesus. Interessante isso, né? Uma curiosidade a respeito de Abraão. Eu não sei de você, eu estou com 69 anos. Quer dizer, vou fazer 69, eu acho que estou antecipando, né? Em agosto. E com essa idade a gente já começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, e começa a pensar sobre o que quer fazer com os anos que nos restam. São os pensamentos de velho, né? Às vezes a gente pensa que a vida já acabou. Agora, pensa em Abraão. Abraão, ele tinha 75 anos quando ele se casou com a Sara, cujo nome significa princesa. Ele tinha 75 anos quando ele casou com essa mocinha, né? Que também não era nenhuma mocinha. E ele teve Isaac com 100 anos de idade. Ele morreu com 175 anos. Bem, eu não quero falar mais a respeito disso, assim, extrapolar demais, mas apenas encorajá-los, vocês que estão, como eu, com barbinha branca, cabelo branco, se sobrou algum cabelo, né? Achando que está no fim da vida. E lembra-se que Deus usou grandemente Abraão com uma idade bastante avançada, como ele fez também com Moisés, já como bem velhinho. Então fique aberto, fique bem atento ao que o Espírito está falando na sua vida e responda positivamente ao chamado de Deus na sua vida. Mais uma curiosidade a respeito de Abraão. Que tipo de pessoa era Abraão? Ele é descrito no livro de Gênesis como um homem reto, como um homem com um compromisso forte a Deus, de todo o coração. Ele é descrito como um homem de paz. Ele é descrito como compassivo, hospitaleiro, um guerreiro que é rápido para agir, e tudo isso ao mesmo tempo um mentiroso sem escrúpulo para salvar a própria pele dele. Então, em Gênesis ele aparece como um homem com uma profundidade e força espiritual muito grande e ao mesmo tempo como um ser humano comum com suas fraquezas e suas necessidades. De repente, ele era uma figura igual a nós, uma figura que Deus pode usar você e pode usar eu.
eu queria compartilhar algumas curiosidades da vida de Abraão em termos de lições espirituais. São bem sucintos e cada um pode ser elaborado e comentado. Por exemplo, de Gênesis 12, 1 a 3, nós aprendemos simplesmente que o nosso relacionamento com o mundo, o relacionamento do crente com o mundo, nunca é o mesmo depois da nossa conversão. Gênesis 12, 1 a 3. Segundo, de Gênesis 12, 10, um pouquinho depois, nós podemos aprender que jamais devemos depender, em última análise, do Egito, que na verdade é uma espécie de metáfora para nós do mundo, né? Nunca podemos depender do Egito em tempos de dificuldade. Mais alguns versículos depois, Gênesis 12, 13, uma terceira lição. A mentira sempre aumenta, não diminui os nossos problemas. Isso de Gênesis 12, versículo 13. Uma quarta lição, de Gênesis 12, 17, nós aprendemos tristemente que o nosso pecado pode ter efeito em pessoas ainda não salvas. Gênesis 12, 17. E de Gênesis 15, versículo 6, nós aprendemos que a retidão, o que o Novo Testamento chama de justiça, essa capacidade de viver uma vida reta, é apenas imputada pela fé. Nós não conseguimos sozinhos. É só pela fé em Jesus. Em Gênesis 12, 2, nós aprendemos que jamais podemos substituir o plano que Deus revela para nós por um plano da nossa própria fabricação. Nunca podemos fazer isso. De Gênesis 22, 1 a 2, nós aprendemos que a forma mais pura da fé é aceitar de Deus as coisas terríveis que nós não conseguimos entender. Vou repetir. De Gênesis 22, 1 a 2. A forma mais pura da nossa fé é a possibilidade de aceitar de Deus aquelas coisas terríveis que estão acontecendo que nós não podemos entender. De Gênesis 24, 1 a 4, podemos aprender que vale a pena fazer todo o esforço de motivar e incentivar os nossos filhos a casarem-se com pessoas que estão como parte da fé, pessoas que fazem parte da fé, pessoas que creem em Deus, que creem em Cristo Jesus. E finalmente, de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, nós podemos aprender a antecipar a vida por vir, ainda enquanto nós estamos vivendo as dificuldades, os problemas e os desafios do nosso dia a dia agora. Forte abraço para vocês, só algumas reflexões e lições espirituais da vida de Abraão. Forte abraço.